Ok, o nosso objetivo hoje é tratar sobre, fazer uma breve introdução sobre o gênero narrativo. Nós já falamos sobre o gênero discursivo, só para a gente lembrar qual foi a proposta na aula de introdução sobre o gênero discursivo. Apesar de que nós trabalhamos uma carta, ou um gênero material discursivo do Novo Testamento, que é uma epístola, nós, nesse momento em que fizemos a introdução, nós apresentamos como que esse tipo textual ele está presente também no Antigo Testamento. Qual foi o objetivo disso? Foi para que vocês pudessem entender que a mesma abordagem que foi feita nas cartas, no caso na Epístola aos Gálatas, que nós tivemos como exemplo, essa mesma abordagem ela se encaixa também nos textos do Antigo Testamento, desde que sejam textos discursivos. A nossa proposta para a introdução desse novo gênero vai ser a mesma. Nós vamos trabalhar como um exemplo o Evangelho de Marcos. Então, a partir do nosso próximo encontro, nós trabalharemos cada sessão, assim como fizemos com o livro de Gálatas, mas hoje eu queria fazer essa introdução envolvendo tanto o Novo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento, para que vocês entendam que esse gênero narrativo que nós vamos trabalhar no livro de Marcos, ele está presente em boa parte do Antigo Testamento. Então, essa é a nossa proposta para hoje, fazer uma breve introdução sobre o gênero narrativo. Antes da gente começar, alguma pergunta sobre a atividade, o fórum, alguma dificuldade? Deu para realizar? Todo mundo conseguiu fazer a atividade? Tudo certinho, né? Ok. Certo. Infelizmente, teve alguma dificuldade quanto ao Moodle. Estava programado para hoje, para a data de hoje, mas teve alguma complicação e ele acabou finalizando e não permitindo acesso ontem. Por isso, alguns alunos entraram em contato falando da dificuldade que estavam tendo para enviar, responder aquelas perguntas. Mas já foi então tudo resolvido. Vamos para o nosso assunto de hoje. Algo que você vai precisar lembrar constantemente quando você estiver fazendo a interpretação de uma narrativa é lembrar quais são os elementos dessa narrativa. Isso aqui, o ideal seria que você conseguisse anotar em um papel e deixar dentro da sua Bíblia, para que todas as vezes que você estivesse lendo um texto narrativo, você pudesse, de forma rápida, visualizar cada um desses elementos até você realmente memorizar. Porque o ideal é que nessa leitura diária da palavra do Senhor, você consiga já identificar esses elementos para que quando você estiver fazendo um trabalho de texto, analisando realmente o texto bíblico, você consiga seguir essas etapas e identificar esses elementos. Isso aqui vai ser essencial tanto para você conseguir interpretar os evangelhos, é essencial também para interpretar, por exemplo, o livro de Atos. Essa abordagem também serve para você interpretar os livros do Antigo Testamento, os livros narrativos. O módulo Prática da Pregação 2 vai tratar também sobre narrativas do Antigo Testamento. Então, todos esses elementos serão necessários para que você consiga interpretar tanto as narrativas do Novo quanto do Antigo Testamento. Então, quais são os elementos da narrativa? Nós colocamos aqui apenas alguns elementos. Existem outros elementos, mas esses aqui são os mais importantes. Nós vamos ter cena, enredo, cenário, personagens, ponto de vista, caracterização e diálogo. São esses alguns dos elementos que nós vamos tratar neste momento. Você tem esses conceitos no seu material. Se você não tiver, de qualquer forma, eu vou compartilhar esse roteiro aqui no final da aula e você vai ter acesso também.
O que é uma cena? A característica mais importante da narrativa é a cena. A ação da história é dividida em uma sequência de cenas. O autor usa esse recurso para falar o que aconteceu em um determinado local. Serve para chamar a atenção para as ações e palavras que ele quer que analisemos no diálogo. Então, a cena ela vai ser a base na qual essa narrativa vai acontecer. Então, nós precisamos dessa cena para que essas ações, essas palavras, isso que vai ser relatado, faça sentido para o ouvinte. A questão da cena, ela possui esse delimitador do que nós chamamos de contexto literário. A cena vai delimitar, dentro da linguagem que nós usamos para falar do texto discursivo, ela vai delimitar essa unidade literária. Então, a ideia é que cada cena seja uma unidade literária. Cada cena precisa ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Diferentemente do discurso, em que nós encontramos, dependendo da unidade literária, uma dificuldade maior para delimitar essa unidade literária, as cenas são mais simples de serem delimitadas, identificadas onde começa e termina essa cena. Por quê? Porque geralmente o autor usa alguns marcadores. E aí nós temos vários marcadores que sinalizam essa mudança. Eu trouxe aqui como exemplo simplesmente 2 marcadores. O primeiro, marcador de tempo. Nós não teremos tempo para ler todo esse material aqui, por isso eu vou disponibilizar e você vai poder acompanhar, fazer uma leitura mais minuciosa para identificar essas características. Mas deixa eu ler aqui o verso primeiro. Esse texto aqui é de 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 2 ao verso número 14. O verso de número 1 do capítulo 3 diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aí o texto vai dizer: naqueles dias a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, observe que nesse versículo de número 1, ele situa o evento dentro de um determinado período, que ele não vai ser tão específico, mas ele vai dizer que naqueles dias é o marcador de tempo que ele vai utilizar. No verso de número 2, ele começa essa nova cena com uma expressão de tempo, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer-se, a ponto de não poder, e tendo-se deitado Samuel também no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, 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 e este respondeu: eis-me aqui. Observe como essa nova cena começa também com um marcador de tempo. Ele vai usar a expressão certo dia. Se você observar o verso 1 e o verso 2, você vai perceber que já houve uma quebra entre o verso 1 e o verso 2. E essa quebra de assunto, de ênfase, foi introduzida, foi marcada por essa expressão certo dia. O texto continua até o versículo de número 14, verso de número 15, o autor diz o seguinte: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Aqui nós observamos uma mudança que acontece também, demarcando o momento em que essa nova ação aconteceu. E aí você vai perceber que, por meio da leitura, nós já estamos diante de uma nova divisão. Agora é Samuel diante de Eli, onde ele vai compartilhar a visão ou aquilo que Deus falou para ele. Verso de número 4: e crescia Samuel,
e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Nesse momento aqui, essa próxima divisão, ela é introduzida pelo um exínio que começa bem aqui no início do capítulo e pela expressão crescia Samuel. Nós vamos observar que essa expressão e, ela no hebraico é o que nós chamamos de vav, é o caractere vav, que ele tem alguns sentidos, ele é usado principalmente para sequência, então ele pode ter tanto o sentido aditivo, mas pode ter também o sentido de então, ou depois, ou quando, demarcando também tempo. Então, esse vav, que é utilizado para iniciar essa quarta cena, segue o mesmo padrão das demais cenas. E marca um estágio diferente, um momento diferente, um tempo diferente, marcando ou dando continuidade, nesse caso aqui, já concluindo uma sessão que foi desenvolvida através de 4 episódios, de 4 cenas. Perguntas? Qual é o ponto que eu estou destacando aqui? É que a cena ela vai ter marcadores que vão sinalizar onde começa aquela unidade e onde termina. Nós temos inúmeros marcadores que vão fazer esse papel. Nós precisamos estar atento para tentar reconhecer diante da leitura, no momento da leitura, para ver qual é o recurso que o autor está utilizando. Observe um outro marcador aqui no caso de 1 Reis, capítulo 17. Como é que essa mudança de cena é sinalizada pelo autor? Capítulo 17, verso de número 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra do Senhor. Os marcadores estão sinalizados marcados em cor azul. Nessa primeira cena, qual é o marcador que é utilizado aqui para definir essa cena? Enquanto você pensa, a gente vai deixar essa pergunta para responder no final. Então, vamos partir para a segunda cena e tentar identificar qual é o recurso que ele utiliza nessa segunda cena. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torre de Querite, fronteira ao Jordão. Observe aqui como ele vai designar o local para onde o profeta deveria ir. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto a... Ele vai novamente fazer questão de situar o leitor no local em que isso está acontecendo. Próxima cena, verso de número 8. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Observe como o autor faz questão de mostrar essa progressão. Ele mostra, no primeiro momento, situa a torrente de Querite, fronteira ao Jordão, o local exato, depois ele avança dizendo o local, a cidade, situa o profeta na porta da cidade, verso de número 17, o texto avança dizendo o seguinte: depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa. Agora ele não está mais na cidade, mas ele está já diante da dona da casa a qual ele foi enviado.
e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Observe que agora a evolução, onde ele apresenta aqui o fato dela ser a dona da casa, e de forma mais específica, a cena avança para um compartimento da casa. Ele vai dizer que levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Nós temos, então, aqui uma questão geográfica sendo estabelecida ou sendo destacada, para que o leitor consiga entender que cada episódio aconteceu em um lugar diferente. Então, cada cena vai sendo demarcado por um local diferente. Aí a pergunta que ficou para ser respondida é: qual é o elemento utilizado para definir a primeira cena, no caso, o versículo de número 1? Seria a presença. Versículo 1. Isso. A presença de Deus, sabe? Acho que é o tempo. Tempo. Você falou, Acredito que seja um tempo. Eu acredito que seja um tempo. Então, marcado pela palavra então. porque me parece que dá ideia de tempo, né? Aconteceu em dado momento. Eu acho que essa cena, segundo o que o senhor explicou aí, vários geógrafos, tem muita questão geográfica, mas também tem questão de tempo. Eu acho que seja o tempo, professor. Mais alguém? A primeira cena. Certo. Alguém concorda? Alguém pensa diferente? Esse é o trabalho que vocês vão precisar analisar. Vocês já perceberam que nesse segundo texto já é um pouco mais complexo do que o primeiro. Por quê? Porque em algumas cenas você tem já na introdução da cena esse elemento que vai sinalizar essa mudança. Em algumas cenas você tem o assunto principal sendo colocado no meio do texto ou sendo reforçado ao longo do texto. Então você vai precisar analisar com mais calma para poder entender ou identificar qual é o elemento que ele está destacando que é característico dessa mudança de cena. Nesse caso aqui, como nós temos um marcador de tempo falando de uma questão geográfica na quarta cena, na terceira cena e na segunda cena, então, muito provavelmente, já por meio desse raciocínio, aqui também ele esteja usando o mesmo recurso. É uma possibilidade. Isso vai ser confirmado quando ele utiliza a expressão no verso 1, então disse Elias, o tesbita, moradores de Gileade, disse a Acabe. Aqui está o ponto central. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, Elias está diante do rei, perante a face de Acabe, muito provavelmente no palácio. Então, esse é o local geográfico onde ele se encontra. Ele está diante do rei e a presença dele vai se movendo ao longo desses locais até chegar à última cena, a realização do milagre que ele fez aqui nesse último momento. Então, essa é uma característica, ou melhor, esse aqui é um elemento de uma narrativa, uma cena. Importante é você lembrar disso. Cada cena vai usar um recurso para sinalizar essa mudança,
sendo que, quando há uma mudança de cena, provavelmente também há uma mudança de ênfase e provavelmente também uma mudança de assunto. Perguntas? Próximo elemento de uma narrativa é o enredo. Tem um autor chamado Bar Efrate. Ele diz o seguinte: se os personagens são a alma da narrativa, o enredo é o corpo. Então, o enredo é o que vai juntar todos esses elementos da narrativa. Sem um enredo, a narrativa não tem como acontecer. O enredo é essencial para que esses elementos possam ganhar forma e então constituir essa narrativa. O enredo é a sucessão de eventos, usualmente motivado pelo conflito, o qual gera suspense e conduz à conclusão. O enredo é um conjunto de fatos ligados entre si, que fundamentam a ação de um texto narrativo. Isso aqui é muito significativo entender que esse enredo ele não serve simplesmente para juntar elementos, mas ele precisa fazer com que esses fatos que são ligados ele tenham sentido. Assim como no texto discursivo, nós temos uma lógica onde os argumentos eles são agrupados, organizados, para que cada argumento contribua para o desenvolvimento do outro, assim também acontece no enredo. Cada elemento vai contribuindo para o desenvolvimento do outro. O conflito vai conduzir o suspense vai conduzir ao clímax e depois, naturalmente, à conclusão. Então, o enredo ele vai fazer esse trabalho, ele é extremamente importante. Você tem um enredo, você pode reconhecer esse enredo dentro de uma unidade literária, de um contexto literário menor, ou você pode identificar esse enredo dentro de uma estrutura bem maior. Eu vou trazer aqui como exemplo para vocês como isso pode ser percebido no caso de Gênesis, capítulo de número 12 ao número de 25. Nós vamos ter aqui um enredo bastante abrangente, focando na pessoa de Abraão. E aí você tem o que nós chamamos de ato e cena. O enredo ele pode ser dividido em ato e pode ser dividido em cena. Ato é uma organização ou agrupamento de várias cenas. Geralmente, esse ato ele vai unir várias cenas que estão interligadas entre si. É como se fosse uma seção bem maior que é construída por várias cenas. Então, nós temos aqui Abraão na Terra Prometida, Abraão e a semente prometida e a transição para Israel. Você pode observar que esse contexto aqui todo ele tem um sentido, ou seja, para que você consiga trabalhar uma determinada parte do texto, vamos pensar aqui no sacrifício de Isaac, o juramento de Deus, esse texto, essa cena de número 8, ela vai precisar do entendimento do que aconteceu desde o início do enredo. Aí sim ela vai ter um sentido pleno, completo, porque essa cena ela não foi criada de forma isolada, mas ela foi criada para desenvolver, para exercer uma função dentro desse enredo. Então, o enredo ele pode se apresentar dentro de uma narrativa e ele vai amarrar os elementos da narrativa, dando sentido a cada elemento, mas ele pode também ser percebido dentro de uma estrutura maior, dentro de uma seção do livro, ou nós podemos fazer também esse enredo de forma mais abrangente, abordando todo o livro que está sendo analisado. Perguntas? Vamos seguir aqui. Professor, Sim. sobre uma pergunta, deixa eu só me situar aqui. Eu estou desde o início da aula, mas o senhor está usando exemplos
de narrativas do Antigo Testamento para poder chegar em Marcos, não é isso? Ok, então deixa eu recapitular aqui o que eu mencionei no início. Quando nós fizemos a introdução do gênero discursivo, qual foi a proposta que nós abordamos? Apesar de que nós iríamos trabalhar um modelo do Novo Testamento, que seria baseado em Gálatas, mas nós utilizamos exemplos do Antigo Testamento, do livro de Levítico e de outros textos do Antigo Testamento, de Êxodo também, que eram textos discursivos. Qual foi o objetivo dessa abordagem? Por que não começar por Gálatas, sendo que o texto que seria trabalhado seria Gálatas? Porque o objetivo é que vocês pudessem compreender que esse gênero discursivo, que está presente nas cartas do Novo Testamento, esse mesmo tipo textual está presente também no Antigo Testamento. O objetivo era para que vocês entendessem que o mesmo princípio que seria utilizado na interpretação das cartas também é o princípio que será utilizado quando vocês estiverem lendo um texto do Antigo Testamento em que vocês identificarem esse mesmo tipo textual. Nós estamos fazendo essa mesma abordagem agora em relação ao gênero narrativo. Nós vamos focar, assim como fizemos em 4 encontros, focaremos no livro de Marcos, mas nessa introdução, o objetivo dessa introdução é que vocês possam visualizar que, assim como esses elementos compõem as narrativas de Marcos, esses elementos estão presentes também nos textos do Antigo Testamento. Ou seja, o objetivo é que, para que vocês possam pensar que o mesmo método que vai ser usado para interpretar Marcos, ou os textos narrativos em Marcos, também vocês vão poder utilizar também em qualquer narrativa do Antigo Testamento. Nós vamos ter algumas diferenças e a gente não vai pontuar aqui nesse momento, que vocês terão um módulo em Prática de Pregação 2 que vai focar mais sobre narrativas do Antigo. Mas a questão básica, ela vai ser mostrada aqui, o que você vai aplicar tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Aí, a partir da próxima aula, nós vamos visualizar todos esses conceitos com base no livro de Marcos. Perfeito, professor. Obrigado. Tranquilo? Alguma outra dúvida? Tranquilo. Entendi tudo agora. Vamos seguir aqui, então. Qual é a estrutura da narrativa bíblica? Lembrando que essa estrutura serve para qualquer narrativa do Novo ou do Antigo Testamento. A estrutura da narrativa bíblica, ela segue um padrão, e é por isso que é importante você, primeiramente, entender cada elemento da narrativa, para que você, na leitura, consiga identificar esses elementos. Então, nós vamos ter, geralmente, no início, o cenário sendo definido, nós vamos ter uma ação inicial que ela pode ser chamada de incidente, algo que vai acontecer, esse elemento, essa situação problema, essa ação que vai acontecer no início, ela vai gerar o que nós chamamos de conflito. É esse conflito que vai fazer com que essa tensão ela vá crescendo, com que o suspense aconteça, com que o autor consiga manter focado no que está acontecendo. Depois desse momento do conflito, nós temos a parte mais elevada da narrativa, que é o clímax. Esse conflito ele vai se intensificando até chegar, então, na parte do clímax. Segundo essa estrutura da narrativa bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é nesse momento aqui que nós vamos encontrar o que nós chamamos de ICT. Então, essa nomenclatura ou essa sigla que nós usamos para se referir à ideia central do texto, quando falamos sobre o discurso, o texto discursivo, é nesse clímax, ou é o clímax que vai apontar para a ideia central do texto. Você vai perceber que agora, identificar essa ideia central, o processo já vai ser bem diferente do que nós praticamos no texto discursivo. Depois do clímax,
nós vemos então esse conflito, ele começa a se elucidar, ou seja, ele vai trazendo uma clareza, geralmente respondendo, geralmente dando uma justificativa, e aí então nós temos aqui uma queda do conflito para outros elementos. E aí, dependendo de cada narrativa, nós vamos ter um elemento que é chamado de consequência e podemos ter também conclusão. Nem sempre esses elementos estarão presentes dentro da narrativa, mas o que é certo é nós teremos aqui sempre um clímax. Nas narrativas do Novo Testamento, especificamente no livro de Marcos, nós vamos ter uma narrativa bem mais curta, bem mais primitiva, onde esses elementos, consequência e conclusão, nem sempre estarão presentes. Mas esses elementos fazem parte, principalmente quando você está analisando uma narrativa mais longa, geralmente a consequência e a conclusão tendem a reforçar aquilo que foi trabalhado no clímax. Então, onde é que está a ideia central de um texto narrativo? Você precisa, primeiramente, identificar o clímax para que você identifique essa ideia central. Essa ideia central ela vai ser confirmada pela consequência ou pela conclusão, ou por uma nota explicativa no final da narrativa. Então, essas partes narrativas são essenciais. Nós precisamos ficar atentos para ver se o clímax já apresenta de forma clara o objetivo central, ou se ele introduz esse objetivo central, e esse objetivo central ele é desenvolvido, é apresentado de forma mais clara na conclusão, na consequência ou no comentário final daquele texto bíblico. Essa é a narrativa que possui um único clímax. É o que nós chamamos de enredo simples. Mas nós vamos ter também narrativas mais complexas, que são narrativas que possuem um enredo duplo ou um enredo composto. Essas narrativas elas são mais complicadas porque, como o próprio nome já diz, ela possui um enredo complexo e não um enredo simples. Então, nós temos aqui um exemplo dessa narrativa, onde você vai ter os mesmos elementos. Observe aqui que aqui é apresentado o cenário, os elementos, o incidente, ou seja, a situação, o problema é apresentado logo no início. Esse evento todo ele vai sendo desenvolvido por meio da tensão, por meio do suspense, até chegar à parte mais elevada da narrativa. Só que essa parte mais elevada da narrativa, ela não cai logo não vem descendo para a conclusão. Muito pelo contrário. Apesar de que esse conflito vem diminuindo, um novo conflito vai surgir antes de que essa narrativa esteja terminada. Portanto, nós temos uma conclusão que serve tanto para a conclusão quanto também já para a introdução, e novamente o mesmo percurso aqui acontece. Ou seja, nós vamos ter uma complexidade onde o texto vai apresentar um enredo que vai ter os mesmos elementos, só que esses elementos vão aparecer de forma duplicada, ou seja, você vai ter dois conflitos, duas situações problemas, você vai ter dois incidentes, duas tensões, e isso vai sendo apresentado ao longo do texto. O ponto central aqui é que esse aqui é um único enredo, ou seja, você precisa analisar Gênesis desde o primeiro momento até o segundo momento como um único enredo, começando no verso 25, do versículo 23 até o 27, final, um único enredo, onde esse enredo vai ser complexo porque ele vai duplicar esses elementos. Ou melhor, nós temos um único enredo complexo, mas dentro de uma única unidade literária. O contexto literário vai ser definido pelo momento que começa e pelo momento que termina esse enredo. É algo bem mais complexo. Você vai perceber qual é o objetivo de trazer
esse exemplo aqui, tendo em vista que nós não trabalharemos em Marcos essa situação específica. O objetivo é que destacar o fato de que você vai precisar, nesse módulo de prática da pregação 1, quando estivermos falando agora sobre o gênero narrativo, você vai precisar estabelecer essa base, porque essa base será necessária quando você estiver diante de algo mais complexo. Então, interpretar as narrativas do Novo Testamento, interpretar as narrativas de Marcos, é bem mais simples do que interpretar as narrativas do Antigo Testamento. Por quê? Um dos motivos pela complexidade dos enredos que nós temos no Antigo Testamento. Diferentemente de Marcos, que vocês vão observar isso, o enredo é muito mais simples, os elementos são muito mais simples de serem identificados. No Antigo Testamento, nós já temos uma organização bem mais longa, unidades e seções bem mais longas, e aí nós precisaremos dominar esse assunto, reconhecendo esses elementos, para que consigamos aplicar ou interpretar o texto da melhor forma possível. Então, o conselho para vocês, diante dessa realidade, é que vocês consigam entender cada elemento da narrativa, vocês consigam memorizar esses elementos, vocês tenham sempre esse roteiro que nós apresentamos no início, de cada elemento disponível, próximo, dentro da Bíblia de vocês, para que, ao longo desses encontros, e quando vocês estiverem lendo a Bíblia também, vocês possam lembrar desses conceitos, e assim, quando vocês estiverem lendo, mesmo sem consultar esse roteiro, vocês consigam perceber quais são esses elementos dentro da leitura do texto bíblico. Perguntas? Rapaz, professor, eu não tenho uma pergunta não, mas eu tenho um breve comentário. Eu achava que fazer sermão em cartas era difícil, mas depois que você apresentou a narrativa, de cartas ficou até mais fácil. Exato. Então, como é que esse curso é organizado? É do mais fácil para o mais difícil. Então, o gênero discursivo, como nós estamos mais familiarizados com ele, ele é bem mais fácil. E aí a implicação disso que, no final, abordando o mesmo princípio que nós estamos usando, qual o princípio que a gente tem usado? É que cada tipo textual possui uma estrutura, cada estrutura possui as suas ênfases, e essa estrutura e essas ênfases precisam nos orientar no formato do sermão. Qual é a implicação básica disso? É que eu não deveria pregar uma narrativa da mesma forma como eu prego uma carta. Por quê? Porque a estrutura da narrativa é uma e da carta é outra. Mas, infelizmente, nós acabamos usando o mesmo método hermenêutico para interpretar a narrativa e para interpretar as cartas, e, consequentemente, também usamos o mesmo modelo de pregação nas cartas, nós aplicamos também nas narrativas. Então, isso é uma abordagem que não leva em consideração o tipo textual e acaba o prejuízo disso para a igreja é que a igreja, ao longo prazo, não consegue visualizar essas características literárias, porque ela conhece um único modelo de pregação, porque ela conhece um único modelo de abordagem de tipo textual. Então, a gente precisa refletir um pouco nisso e tentar também, no nosso ministério, colocar isso em prática. Mais alguém? Alguma dúvida? Vamos seguir aqui, fique à vontade para poder participar em qualquer momento. Nós estamos falando sobre os elementos da narrativa, nós já falamos sobre cena, já falamos sobre enredo. Nós vamos falar agora sobre os elementos do enredo. Isso aqui vai depender, a nomenclatura que será utilizada vai depender muito do material que você está utilizando. Esses assuntos aqui, essas nomenclaturas, vocês já viram no ensino fundamental, no ensino médio, quando trabalharam a questão da narrativa. Então, não são nomes ou nomenclaturas novas, a gente precisa simplesmente estar relembrando tudo isso. Mas dependendo do autor bíblico, dependendo da fonte de pesquisa, você vai ter um nome diferente.
É importante você entender qual é o conceito e, quando você entende o conceito, você vai observar que, mesmo tendo um nome diferente, o autor utilizando um nome diferente, mas ele está se referindo àquele determinado elemento da narrativa. Então, no enredo, nós vamos ter a apresentação. Essa apresentação ela vai ter uma complicação, um incidente, uma situação, um problema, algo precisa acontecer para que esse enredo ele seja desenvolvido. A apresentação geralmente começa no início da narrativa, logo em seguida, geralmente vem o que nós chamamos de situação-problema, que é essa complicação, e aí isso é desenvolvido até chegar ao clímax. E do clímax nós vamos para o desfecho ou para a conclusão, são sinônimos usados para essa parte final da narrativa. No desfecho nós teremos ou uma justificativa, ou uma explicação, ou uma conclusão, mas o mais importante é você saber que esse desfecho ele já vem, como o próprio nome já diz, para concluir a parte final da narrativa. Então, nós vamos ter essa ordem onde, primeiramente, vem a apresentação, e aqui nessa apresentação nós vamos ter alguns elementos, depois vem a complicação, uma situação-problema, e a situação-problema vai conduzir ao clímax, e então, por fim, nós teremos esse último elemento, que é o desfecho. Observe aqui como isso está sendo conceituado nessa primeira parte. A apresentação inicial apresenta os personagens, informando-nos seus nomes, traços, aparência física, estado de vida, relacionamentos. Também pode descrever o cenário geográfico ou histórico. Neste momento, o objetivo do narrador não é aprofundar nos detalhes, apenas apresentar informações introdutórias, genéricas e abstratas sobre a situação dos personagens principais. Situação inicial, nós precisamos compreender claramente o que é que está acontecendo, onde está acontecendo, quando está acontecendo, quem está envolvido. É nesse momento que o autor vai apresentar. Ele vai introduzir aquilo que ele julga importante e necessário para a compreensão do que vai ser desenvolvido ao longo da narrativa. Então, todas essas informações já vêm nesse primeiro momento do enredo. Um exemplo simples aqui de como isso acontece. Então, a forma como nós organizamos esse material, você vai poder analisar com calma, a gente não vai poder ler todo esse conteúdo agora, por falta de tempo, mas você vai poder fazer isso com calma. Você vai ver que para cada elemento você vai ter um texto ilustrando, para que você consiga visualizar de forma prática como esse elemento está inserido dentro do texto bíblico. Situação inicial do texto de Gênesis capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou e tornou a conceber e deu à luz um filho. E a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou, deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá, estava ali em Quezibe, quando ele o teve. Judá, pois, tomou esposa para ele, e o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Você já conhece a história de Gênesis 38. Nós vamos trazer outras citações desse texto daqui a pouquinho. Mas se você observar nesses versículos iniciais aqui, você já tem toda a informação necessária que vai servir de suporte para os demais elementos do enredo. Já na introdução, já no cenário, é apresentado nomes, situações, o que aconteceu, e tudo isso vai servir de base ou vai ser desenvolvido a partir desse momento. Ou seja, o cenário vai servir para introduzir o leitor dentro do ambiente da narrativa, para que depois, quando ele for levado ao conflito,
ou melhor, a situação problema, o incidente, ele consiga entender aquele incidente, porque já na introdução foi apresentado ali informações importantes para esse entendimento. O próximo elemento, então, é o conflito. Esse conflito é o núcleo do enredo. Envolve os personagens em uma situação que será desenvolvida até chegar ao seu clímax. Assim que o conflito aparece, a tensão aumenta à medida que a história avança em direção à sua resolução. O conflito vai fazer, o papel dele é cativar o ouvinte, o leitor, para que ele acompanhe o desenvolvimento da narrativa até chegar ao seu clímax. Então, esse conflito, esse incidente que aconteceu, ele vai sendo desenvolvido por meio da tensão, essa tensão vai aumentando e até chegar à parte do clímax e, consequentemente, a resolução da narrativa. Observem aqui como é que isso é apresentado dentro do livro de Gênesis, dentro do capítulo 38 que nós acabamos de ver. Nós temos aqui dois conflitos. Conflito 1, do verso 7 ao verso de número 11, e o conflito 2, do verso 12 ao verso de número 24. O ponto básico aqui é o seguinte: para que você entenda o que vai acontecer, que é a parte do clímax, que vai sendo introduzida nesse momento aqui da narrativa, já na parte do verso número 24, você vai precisar entender como foi que isso foi introduzido. Nós já passamos do cenário, já passamos da introdução, agora a situação, o problema vai ser apresentada, e isso aqui vai simplesmente sendo desenvolvida por meio de uma tensão, até chegar no momento que a gente vai se perguntar, bom, o que é que vai acontecer agora com Tamar? Então, o texto vai nos conduzir até o momento do clímax, até o momento da conclusão. Observe como o verso número 7 ao verso número 11 vai apresentar esse primeiro conflito. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Perceba como é que o verso de número 7 apresenta de forma rápida a situação, sem muitos detalhes. Apresenta uma informação e logo em seguida a consequência disso. Então disse Judá: Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai. Olha só a proposta de Judá a Tamar. Permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. A situação começa aqui sendo desenvolvida no verso número 7, esse conflito começa, esse conflito se repete aqui ou se intensifica no versículo de número 9, ou seja, no verso 10, a coisa está mais tensa do que quando foi apresentada no verso número 7. E aqui, então, nós temos a situação bem clara que vai ser desenvolvida de forma mais intensa nesse segundo momento. Nesse primeiro conflito, você não tem, então, clímax. Nesse primeiro conflito, você ainda não tem conclusão. Nesse primeiro conflito, você não tem desfecho. Ou seja, esse primeiro bloco serve simplesmente para apresentar ou para justificar por que aconteceu isso que vai ser apresentado agora aqui nessa segunda estrutura. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar.
eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e que não lhe fora dado por mulher. Perceba aqui que essa informação só faz sentido aqui no texto bíblico, porque essa informação só vai fazer sentido porque ela já foi introduzida neste momento aqui do texto bíblico. Ou seja, o conflito, o incidente foi apresentado, agora sim a ação de Tamar está sendo justificada, está fazendo sentido porque ela já foi apresentada, desenvolvida nesse primeiro momento aqui no texto bíblico. Vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cajado e o teu bordão que seguras. Pois ele, luz deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o seu véu, tornou as vestes da sua viuvez, enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si, para que nós não tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 anos, foi dito a Judá: Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. Observe o ponto mais alto do conflito, é esse momento quando Judá recebe a notícia de que a sua nora está grávida. Por que que esse é o ponto mais elevado? Porque já foi dito aqui que essa mulher, que é a sua nora, ela deveria ou foi prometida, segundo a lei, para o seu filho mais novo. E Tamar toma essa atitude diante da realidade, que era o fato que foi apresentado aqui no versículo de número 15, quando ele diz: Pois via que Selá era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Aqui nós temos o conflito sendo introduzido nesse primeiro momento e esse conflito sendo agora desenvolvido nesse segundo momento até chegar à sua parte mais elevada. E aí nós vamos para o próximo estágio da narrativa, que é a parte do clímax. Clímax é o ponto mais tenso do conflito. Este é o momento em que o autor apresenta o seu objetivo. Como mencionei agora há pouco, o clímax vai apontar para o objetivo do autor. Depois do clímax, o enredo desce rapidamente para a solução original do conflito. Observe aqui o clímax, como é que essa tensão dentro de Gênesis 38 nos leva para a parte central da narrativa, para o seu clímax. Retirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuí. Aqui vem, então, o clímax, a parte central da narrativa é apresentado em uma declaração, em uma fala de Judá.
O ponto principal aqui que a gente precisa destacar é que como é que você vai reconhecer quando a narrativa não possuir esses elementos ou essa separação tão clara? Você vai precisar sempre se perguntar para fazer uma pergunta básica. A pergunta básica seria o seguinte: no versículo que você está lendo, você já consegue entender a parte mais tensa, a parte mais elevada, ou você já identificou a solução, a resolução daquela narrativa? Se naquele versículo você ainda não encontrou resposta para essa pergunta, é provavelmente porque você ainda está na parte da tensão ou na parte do desenvolvimento da situação problema que foi apresentado. A parte do clímax, quando você encontrar essa informação, aí você vai ter aquele sentimento de que o conteúdo foi esclarecido, que a narrativa passou a ter um sentido realmente a partir daquele momento, porque você chegou, você já teve a informação que foi apresentada como uma declaração ou informação-chave que vai dar sentido ao todo. Então, essa é uma forma, nós vamos praticar um pouco disso no texto de Marcos, portanto, fiquem tranquilos. Nesse momento, a gente está partindo mais para uma parte teórica, com alguns exemplos, mas a gente vai poder ver isso de forma prática no Evangelho de Marcos. Dúvida? Perguntas? Professor Aldo, Sim. deixa eu ver se eu entendi aqui. O senhor está trabalhando, já trabalhou, na verdade, dois elementos da narrativa. O senhor está tomando como exemplo o Antigo Testamento para poder trabalhar o Novo. O senhor trabalhou cena e enredo. Ok. É só para ver se eu entendi. A cena é a parte de um todo. A narrativa, ela é dividida por cenas. E dentro da cena, nesse caso aqui, do livro de Gênesis 38, desculpa, o enredo, a minha pergunta é, o enredo é aquilo que acontece dentro da cena, que tem início, eu anotei aqui, conflito, o clímax, que é o ápice, e a resolução. É isso? Exatamente. Perfeito. Então, a imagem que você vai guardar aí para você lembrar disso é essa aqui, ó. Então, nós apresentamos aqui, ou estamos trabalhando 4 elementos do enredo. Então, só voltando, você já citou de forma perfeita os elementos. Então, nós começamos falando fazendo uma introdução dos elementos da narrativa e apresentamos uma cena como elemento da narrativa. Só que nós passamos para um segundo elemento dessa narrativa, que é o enredo. E agora nós estamos vendo quais são esses elementos do enredo. Ou seja, para que haja uma narrativa, você precisa de uma cena e você precisa de um enredo. Mas agora, o que é um enredo? Um enredo, ele possui esses elementos. Ou seja, essa sucessão de eventos que é marcado por apresentação, complicação, clímax e desfecho. Ok? Professor, Sim. eu posso dizer que o enredo é o desenvolvimento das cenas? Não somente o desenvolvimento, porque se você utilizar essa palavra desenvolvimento e você estiver usando como base a questão do texto discursivo, você vai ter também um último elemento, que seria a parte da conclusão. Aí o enredo envolve também conclusão. Ok? Ok. Vai depender de onde você está tirando esse conceito. Se você estiver falando que o desenvolvimento da cena é tudo aquilo que acontece na cena, desde o primeiro momento até o último, está correto. Mas se estiver falando de desenvolvimento como algo diferente de conclusão, aí fica um pouco limitado esse conceito. Professor, só para me compreender melhor aqui, É. então, pegando a pergunta do Rony,
O enredo é aquilo que acontece dentro da cena. De maneira assim, bem prática, na história de Judá e Tamar, ele vai tosquiar, é uma parte do enredo, né? Ela fica sabendo, é outra parte, é o movimento, né? O movimento. Ela se arruma como prostituta, eles têm relação sexual, ela engravida, vai subindo, cria um clímax, ele manda que matem ela, depois ele descobre e então volta ao normal, né? Parece que há uma resolução. O enredo é isso, esse movimento da cena. Perfeitamente, exatamente. E aí você Professor, foi, à medida que você foi falando a história, você foi usando os nomes do enredo, ok? Esse é o importante. Primeiramente, o quê? Você reconhecer quais são os elementos que compõem o enredo. Essa é a primeira parte. Depois, a segunda parte é, por meio da leitura, você identificar esses elementos dentro da narrativa. Enquanto o autor vai narrando, naturalmente ele vai mostrando quais são esses elementos. Aí você vai passando de elemento para elemento. Então, a questão de Judá e Tamar, você vai ter a introdução. E aí, aquela parte lá onde é prometido o filho mais novo, tudo isso ainda é o quê? Ainda é conflito. E nesse segundo momento, onde é declarado que ela deveria ser julgada e sentenciada à morte, essa já é a parte final do conflito. E aí, aqui nesse versículo de 25 a 28, nós temos a parte do clímax, que é a parte mais elevada dessa narrativa toda. Perguntas? Tranquilo? Fique à vontade para perguntar. Esse é o momento que é importante a gente avançar sem que haja nenhuma dificuldade. Apesar de que não é intenção nossa deixar a coisa clara nesse momento. Por quê? Porque você vai conseguir internalizar isso por meio da repetição. Então, você vai perceber, dentro da análise de Marcos, a ideia é fixar todo esse conteúdo por meio da análise do texto de Marcos. Perguntas? Vamos avançar. Qualquer dúvida, fique à vontade para poder participar. Vamos para a parte final, então. Nós falamos aqui sobre 4 elementos do enredo, falamos sobre o clímax e agora o 4º elemento é o desfecho, a conclusão. Neste momento, a narrativa começa a declinar. Agora pode-se ver a resolução do conflito. O desfecho também é chamado de conclusão. A conclusão, geralmente, ela vai resumir o resultado da história ou o destino dos personagens principais. Observe dentro dessa narrativa do capítulo 38, como é que é apresentado essa parte final da narrativa. E aconteceu que, aí você já tem aqui uma expressão de conclusão que já facilita a identificação dessa parte do enredo. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: Como rompeste a saída? E a ele chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zera. Então, nós temos aqui Perez e Zera como os 2 filhos gêmeos que saíram, mas o ponto central de tudo isso aqui é o fato de que essa é a conclusão da narrativa e é apresentado no final como desfecho de tudo aquilo que vem sendo desenrolado. Perguntas? professor, uma coisa que poderia, no discurso, complicar nosso entendimento é quando diz que ele não viu, Judá não viu mais Tamar depois de 3 anos. Aí, quando teve notícia dela, já estava grávida, né?
Mas aí, no caso, 3 anos que ele não tinha notícia, mas depois ele teve contato com ela e não sabia que era ela, né? Acho que ele dá essa informação baseado no tempo Eu não entendi a pergunta. todo que ele não tinha. É porque quando o senhor lê o texto, dizia assim que ele não tinha mais contato com ela, não sabia mais notícia dela, já fazia 3 anos. E Ok. quando veio a notícia é que ela já estava grávida. 3 meses. Mas eu quero entender qual é a pergunta 3 meses. exatamente. Porque é 3 anos, pastor. Eu também fiquei pensando nisso, ó. A questão da gravidez em relação a esses Não, 3 anos. porque se a gente fosse, por exemplo, isso poderia dar margem para a gente interpretar como que seria 3 anos se a mulher tem filho com 9 meses, entendeu? Você entendeu, professor? Não. Não Qual é o entendi. Porque o qual é o texto vai versículo dizer que fala fazia... 3 anos? Qual é o versículo você está se que fala referindo 3 a que anos? versículo? 3 anos. Você está falando Vou do verso procurar aqui, porque quando o 24? senhor O falou... versículo 24 fala 3 meses. Ou seria porque antes ele já não tinha tido contato com ela? Bem antes. Para a gente poder avançar na discussão, vamos ver qual o versículo que vocês estão se referindo, para que a gente se situe no texto. É o 24, pastor. É o 24? Passados 3 meses, eu li 3 anos, foi isso? Foi. Tá 3 bom meses. então. É 3 meses. 3 meses, Tá certo, entendi, professor. É na questão perfeito. Então, não se encaixa 3 anos. Mas deu para entender aqui esses elementos, é isso que a gente vai precisar reconhecer. Nós estamos trabalhando aqui os elementos do enredo e, na leitura do texto narrativo, você vai precisar reconhecer esses elementos. Em que momento o cenário é apresentado, em que momento a situação, problema, o conflito é apresentado, em que momento esse conflito é desenvolvido e chega à parte da tensão, em que momento essa tensão conduz para o clímax e em que momento esse clímax vai declinando para o desfecho, para a conclusão da narrativa. Esses elementos precisam ficar claros e o nosso objetivo vai ser, por meio da repetição, tentar reconhecer esses elementos. Dúvidas? Professor, eu queria só, assim, que esclarecesse um pouquinho a relação ao clímax, porque o senhor disse no texto que se deu pela resposta de Judá, né? Você repete que cortou o seu áudio, a sua fala, eu não consegui entender a pergunta. Só deu para entender o início que você colocou. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu acho que o áudio dela tá legal, não. Alguém conseguiu entender o que ela colocou? Professor, assim, ó, o senhor falou no texto, o senhor colocou assim, que o clímax se deu lá pela fala de Judá. Esta mulher é mais justa do que eu, né? Certo. Eu quero saber, assim, se o clímax sempre vai vir numa forma de uma frase ou necessariamente não. Entendi. Deu para entender. Não, então isso depende muito da narrativa. Você vai encontrar em alguns momentos por meio de uma fala, em outros momentos você vai encontrar por meio de ações ou por meio de qualquer outra situação. Então não tem um padrão. Qual é o que é que vai definir se isso é o clímax ou não? Você vai precisar ler, vamos voltar aqui para o verso de número 24, só para ver como é que funciona isso. O verso 24 diz isso: passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. Nesse momento aqui, o que é que acontece no leitor que ainda não conhece a história? Ele vai ficar com
com essa expectativa. O que é que vai acontecer com essa mulher? Essa mulher vai ser agora, com certeza, queimada, vai ser, com certeza, julgada, sentenciada à morte. Então, nós estamos na parte mais elevada de toda essa história. Quando, a partir do versículo de número 25, é apresentado a situação, e aí o verso 26 traz a conclusão disso. O que foi que de fato aconteceu? Ela foi queimada? Não, ela não foi queimada. Mas aí, por meio da fala, vem a parte principal da narrativa. Ok? Então, pode vir por meio de uma fala, pode vir por meio de uma ação. Não há um padrão, nesse caso, para apresentar o clímax em si. Dúvidas? Professor, Sim, eu tenho uma dúvida. por favor. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a questão da... Se no versículo 26 encerra a cena e a partir do 27 começa uma outra cena. Essa é a minha pergunta e minha dúvida. Porque o senhor continuou lendo o texto até o 30, não foi? Eu estou aqui acompanhando a Bíblia. Uhum. A minha pergunta é se no 26 me parece que há uma resolução. Judá reconhece que foi que falhou. E o versículo 27 começa assim: e aconteceu ao tempo. E tomando como exemplo 1 Samuel, que se lá na questão de tempo. Então, aqui começa uma outra cena. Ok, então vamos voltar aqui para a gente tentar ver o desenrolar aqui. Nesse caso aqui do verso 25 ao 27, nós temos o clímax. Ok? A partir do verso de número 27 até o verso número 30, nós temos a última etapa dessa cena, que é a parte da conclusão. Então, aqui nós temos um único evento, uma única cena. Essa cena ela pode ser subdividida em categorias menores. Esse é um assunto aqui que eu vou introduzir nesse momento, mas não vou desenvolver muito para não gerar muita complicação. Mas como é que alguns autores trabalham isso? Você tem a cena, que pode ser também utilizado o nome de estrutura. Então, por exemplo, você pode dizer que do verso 27 ao verso de número 30, que você tem uma estrutura. Você pode dizer que você tem uma cena. Isso é perfeitamente aplicável dentro desse texto aqui, porque ele traz aqui um demarcador de tempo, situando, fazendo uma diferença entre o evento passado com esse próximo evento. Essa é uma questão. Essa cena aqui, que é o ponto principal, essa cena está inserida dentro do enredo passado. Ou seja, eu não posso colocar essa cena, tirar essa cena dentro do seu enredo, porque ela é uma conclusão, ela é um desfecho de um enredo. Se eu tirar essa estrutura do texto, o enredo fica incompleto. Então, você pode utilizar, sim, o nome tanto de cena, levando em consideração que que ela introduz uma nova fase do assunto anterior, e o mais importante seria entender isso, essa cena, dentro do enredo passado e não simplesmente dentro do enredo posterior. Tá? Tipo assim, se eu fosse isolar o 27 ao 30 como uma cena, ficaria sem sentido, não é isso? Porque ela é uma... Tá, obrigado. Exatamente. Então, esse é o ponto. Você precisa entender essa cena, mas como parte de um enredo. Dúvidas, perguntas? Vamos avançar aqui e aí você pode participar se tiver alguma dúvida. Observe o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos trabalhando os elementos da narrativa. Esse é o nosso assunto que a gente está trabalhando. Já falamos sobre cena. Dentro de cena, ou melhor, um segundo elemento é o enredo. Dentro do enredo, nós trabalhamos aqui alguns elementos, que foi o cenário, que foi o conflito, que foi a tensão, ou melhor, o clímax,
e o desfecho. Trabalhamos basicamente esses 4 elementos. Agora nós vamos trabalhar um terceiro elemento dessa narrativa, que é a parte de cenário. Depois a gente vai passar para a parte de personagens, ponto de vista, caracterização e também diálogo. Lembrando que nós temos outros elementos que compõem uma narrativa. Nós estamos trazendo aqui simplesmente alguns elementos que são essenciais. Mas se você desejar se aprofundar, você vai perceber que você vai encontrar vários outros elementos que são recursos utilizados e que compõem uma narrativa. Pergunta sobre essa ordem do assunto ou como cada coisa se encaixa aqui. Está tranquilo a organização do assunto? Professor, a organização do assunto está excelente. Certo. Assim, o que está complicado é só o assunto, mas a organização dele está excelente. Entendi. É normal. É porque, de fato é bem complexo. Mas tá, eu acho que a forma como o senhor está passando está bem organizado. Tá dando para entender e acompanhar. Beleza, então. É normal isso. Então, vocês vão perceber essa complexidade agora, assim como foi também na primeira aula sobre discurso, onde nós falamos sobre vários elementos e quando a gente estiver aplicando isso ao texto bíblico, vocês vão conseguir visualizar melhor cada um desses elementos. E, principalmente, quando vocês estiverem praticando, tudo isso vai se tornar mais claro. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. O nosso tempo já está esgotando. Eu vou compartilhar esse material com vocês. Vocês poderão analisar com calma, fazer a leitura com calma e aí tentar reconhecer esses elementos dentro dos textos bíblicos, dos exemplos que vocês têm. Parte de cenário, nós falamos quando falamos sobre a introdução, onde esse cenário já é apresentado. Então, nós vamos ter aqui nesse cenário a parte do local, nós vamos ter aqui a informações geográficas, informações históricas. Essa é a parte onde a narrativa acontece. O autor vai nos dando informações importantes que farão sentido dentro desse cenário. Então, é o local onde os fatos estão acontecendo. Observe como o cenário é apresentado aqui no texto de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O cenário faz parte da introdução da narrativa, e, nesse momento, informações importantes já são apresentadas. Esse elemento aqui é extremamente importante para o entendimento do livro de Ruth, assim como esse próximo elemento que ele vai colocar também vai ser extremamente importante. Então, isso acontece geralmente na parte do cenário. Personagens são uma resposta para quem? Então, personagem geralmente as pessoas estão envolvidas nessa situação. Uma dica básica para você trabalhar uma narrativa bíblica, lembrando que nós estamos falando aqui de vários tipos de narrativas, ou seja, desde a mais simples até a mais complexa, ou desde a narrativa mais elaborada de forma mais rápida ou a mais longa. Mas uma forma simples de você trabalhar a questão dos personagens é você grifar ou você criar uma lista de personagens, uma relação de personagens. E aí você vai tentando compreender quem é aquele personagem, tentando ver as informações que você tem no próprio livro bíblico acerca daquele personagem ou em outros livros bíblicos, informações que são dadas. Isso é importante porque você vai conseguindo criar uma imagem, um conceito acerca daquele personagem. Um exemplo, quando você trabalha o texto de Gênesis,
o que é chamado de toledote, que são divisões do livro de Gênesis que se referem às gerações, às genealogias. Você vai ter personagens que são construídos ao longo de várias narrativas. Portanto, se você conseguir fazer esse mapeamento, onde é que o personagem aparece na primeira citação no livro, de que forma esse personagem é desenvolvido, quando você estiver interpretando aquele personagem em um texto específico, você vai ter uma compreensão bem mais sólida, bem mais abrangente daquele determinado personagem. Esse é um exercício que você pode fazer na própria leitura diária do texto bíblico. Ponto de vista, sim. Wendel. Geralmente, eu começo nessa listagem aí, eu não sei se essa ordem que o senhor está trabalhando é uma ordem mais indicada, mas geralmente eu começo pelo personagem. Quando eu vou fazer o texto, eu faço essa relação de personagens que vai ser trabalhado no texto, e aí eu vou capturando as informações máximas que eu tenho sobre eles. Ok. Exatamente, perfeito. Aí o interessante seria você não ficar somente no texto, mas você tentar identificar em que momento esse personagem surgiu naquele livro bíblico e o que já aconteceu em relação àquele personagem. Basicamente, isso é o que dentro da linguagem que nós estamos falando. O ponto principal é esse personagem faz parte de um enredo maior e não somente na cena em que ele está inserido. O enredo maior em que esse personagem faz parte vai contribuir para o entendimento dessa cena que você está interpretando. Ok. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Ponto de vista é administrado pelo narrador. Só um exemplo, professor. Por exemplo, no texto anterior de Gênesis... Ok. Repete a pergunta, por favor. É porque a minha aqui está cortando direto. Eu não sei se é só a minha, mas dos outros também corta para mim. Mas essa informação que o senhor deu, por exemplo, investigar o personagem não só dentro do texto. A gente poderia estar fazendo com Judá, porque quando ele aparece naquela narrativa, já tem uma história anterior, né? Onde ele chegou até aquele momento. Agora, Exatamente. Os filhos dele é que não, porque naquele texto é que apresenta o nascimento deles, né? Isso. Então, em alguns momentos você vai ter essa informação e em outros momentos você vai ter somente uma informação. Você não vai ter um histórico. Mas na narrativa em que você tem um histórico, é importante você levar em consideração isso. É só um exemplo simples. O texto de Jacó, que é usado para a questão do dízimo. Geralmente, quando se fala de dízimo, se usa aquele texto de Jacó quando ele faz um voto. Se esse texto de Jacó, quando for trabalhado essa questão do dízimo, se a pessoa não levar em consideração o que aconteceu desde o nascimento de Jacó e todos os eventos pelos quais ele passou, provavelmente a interpretação vai ser inadequada daquele texto. E aí a gente poderia aplicar isso não só àquele texto, mas também o momento em que ele luta com o anjo, entender quem é Jacó ao longo da narrativa de Gênesis vai fazer toda a diferença quando a pessoa estiver interpretando um texto específico. Então, em alguns casos, o personagem é construído ao longo da narrativa bíblica, em outro é apresentado uma informação rápida, tipo Melquisedeque, o que a gente não tem histórico sobre ele. É apresentado simplesmente uma informação e aí a gente não teria como fazer esse mapeamento. Ok? Dúvidas? Vamos seguir. Ponto de vista é administrado pelo narrador, é ele que conduz a narrativa, é através da sua voz que nós ouvimos sobre a ação e sobre os personagens da narrativa. É um dispositivo usado pelo autor para moldar ou guiar a forma do leitor, a forma como o leitor responderá aos personagens ou aos eventos. Uma dica quanto a isso é sempre lembrar que o narrador ele tem
esse controle na mão, é ele que vai dar o direcionamento, é ele que vai conduzir, é ele que vai dizer, determinar em que direção o leitor bíblico vai ser conduzido. Então, tudo isso fica a critério do ponto de vista por meio do narrador. O texto de número 21 a 25, o narrador vai trazer esse ponto de vista, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava que era mais reto. Esse aqui é um ponto de vista. Ele está trabalhando dentro de uma perspectiva onde o que ele deseja destacar é que não havia rei e que cada um fazia aquilo que achava que era mais reto. Esse ponto de vista ele foca com um objetivo que vai ser importante para o desenvolvimento do que vai ser abordado ao longo do livro. Caracterização. Caracterização, ela aqui abrange tudo: aparência, a parte psicológica, a parte física, parte de motivações, a parte de vestimenta. A caracterização, o princípio básico ela contribui para conduzir o leitor ao entendimento da verdade central do texto bíblico. Diferentemente dos nossos dias, ou da maneira como nós elaboramos as narrativas dos nossos dias, as narrativas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas não usam a caracterização como algo natural, ou seja, quando alguém usa a caracterização, é porque, de fato, quer chamar a atenção, porque não é normal, não é algo característico das narrativas do Novo e do Antigo, esse recurso. Os autores não tinham a intenção, por exemplo, de despertar curiosidade nos ouvintes por meio da descrição física, por meio da questão psicológica. Isso é normal nos nossos dias. Na verdade, nos nossos dias, isso é tão exagerado que, em muitos momentos, a narrativa ela chama mais atenção pela descrição do que pela ação em si. Esse padrão não acontece nas narrativas do Novo e do Antigo. Portanto, o pensamento básico todas as vezes em que você perceber que o autor está fazendo essa caracterização, que ele está chamando a atenção para uma cor, um tipo de vestimenta, para a forma como a pessoa está agindo, quando ela faz essa caracterização, independentemente de ser psicológica, de ser interna ou externa, é porque ela está reduzindo, o autor está reduzindo o movimento da narrativa e está dando uma pausa no andar da narrativa, na velocidade da narrativa, e então chamando a nossa atenção, e essa descrição geralmente vai ser usada ou vai ser necessária para o entendimento de algo dentro da própria narrativa. Observe aqui alguns exemplos. Disse Jacó a Rebeca, sua irmã: Esaú, seu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Essa informação aqui disse Rebeca a sua mãe. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Essa informação aqui ela vai ser extremamente importante, é uma caracterização, mas vai ser uma informação extremamente importante mais tarde, quando o pai está sendo enganado e essa questão de reconhecer o filho por ser cabeludo e o outro por ser liso vai ser colocado novamente no discurso. E aí você vai ter aqui alguns outros exemplos. Eu vou avançar por conta do nosso tempo, mas você vai poder ler e assim verificar como essa caracterização acontece no texto bíblico. O ponto básico que você precisa identificar é o seguinte: a caracterização está sendo usada para chamar a atenção, e essa informação, mesmo que seja apresentada no início da narrativa, ela vai ser usada em algum momento, mesmo depois daquela narrativa, em uma outra narrativa, mas aquela informação vai ser importante para o entendimento de algum outro evento que esteja acontecendo dentro desse enredo maior. Aqui você vai ter vários exemplos, ou alguns exemplos sobre esse recurso, que é chamado de caracterização,
E o próximo elemento é o diálogo. O diálogo ele é importante, principalmente no diálogo quando você compreende essa mudança, onde o autor está descrevendo, onde ele está apresentando os fatos, e aí ele passa do discurso para o diálogo. É muito importante perceber essa nuance, quando há diferença ou quando o narrador ele muda o estilo. Ele está descrevendo uma ação, ele está falando de determinado evento e logo ele coloca um diálogo. É importante você identificar tanto essa mudança quanto o conteúdo do diálogo, porque nas narrativas bíblicas, muito mais importante do que a ação em si, são os diálogos que transmitem com mais clareza o objetivo do autor bíblico. Próximo, você tem aqui alguns tipos de diálogos, você vai poder fazer a análise aqui, a leitura e verificar. Nós temos aqui um contrastivo, que é uma questão de contraste entre dois diálogos, ou mais de dois diálogos. Você vai ter aqui, nesse primeiro momento, um diálogo muito mais extenso, e no outro momento você vai ter um contraste com um diálogo mais curto, um diálogo onde há a presença de temor, há outras questões aqui, e um diálogo voltado para a confiança na pessoa de Deus. Ou seja, dentro de uma mesma narrativa, você vai ter um diálogo que vai ocupar um espaço muito grande e um outro que vai se resumir em uma declaração. Então, vai ficar claro esse contraste pelo volume e também pelo conteúdo da fala de cada personagem bíblico. Nós temos aqui algumas observações acerca ainda do diálogo. Temos um recurso chamado ordem das palavras. Isso é importante para que você consiga identificar dentro do diálogo se essa fala ela segue a mesma ordem ou se ela segue uma ordem diferente. O ponto principal é que essas palavras, dentro da narrativa, elas vão seguindo como uma espécie de guia. Aquela palavra que vai sendo repetida ao longo da narrativa, ela vai seguindo para chamar, para segurar a atenção do autor, e aí ela vai fazendo dando sentido a essa conexão dentro do enredo. Você tem aqui essas palavras guias dentro do texto de Gênesis capítulo 38. Nós vamos ter a palavra cabrito, é uma palavra que é utilizada no texto, que é uma palavra-chave para o entendimento. Você tem a palavra prostituta cultural, a palavra meretriz, que se repete. Por meio dessas palavras, a palavra reconhecer, que é uma palavra importante, o autor vai conduzindo o leitor para que ele foque a atenção naquilo que é essencial. Nós vamos ter uma complexidade maior, dependendo se esse texto está dentro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas de forma simples, você vai ter esse recurso onde o autor vai usar algumas expressões, algumas palavras, e essas palavras vão conduzir, vão fazer com que esse enredo seja conduzido até a parte do clímax ou do entendimento central do texto bíblico. Portanto, essas palavras são utilizadas para contribuir para a delimitação, para a construção do que nós chamamos de contexto literário. Essas palavras são usadas para fazer com que esse enredo ele tenha um sentido, e o autor vai usando palavras que precisam ser, claro, dentro desse processo de exegese, entendidas ou no grego ou no hebraico, porque, infelizmente, as nossas traduções acabam comprometendo, fazendo uma tradução, às vezes, equivocada, o que não ajuda no reconhecimento dessas palavras que são utilizadas. Dentro desse mesmo recurso, nós temos a repetição, que pode ser por meio de frase, pode ser por meio de uma palavra, de um conceito. Nós identificamos esse recurso também no texto discursivo, falamos sobre isso em alguns momentos, e nós vamos observar que essa é uma estratégia de interpretação do texto narrativo.
Ou seja, a repetição ela vai sinalizando, vai nos conduzindo à ideia central. Portanto, é um recurso que a gente precisa reconhecer dentro do texto bíblico, porque o objetivo dessa repetição é, de fato, nos levar ao entendimento do texto central. Nós temos aqui uma repetição de frase, ou melhor, de palavras ou de conteúdo, onde é dito, é feita uma declaração e essa declaração depois ela é falada por várias pessoas, repetida por várias pessoas, só que cada um vai repetir a mesma declaração, abordando aspectos diferentes. Vocês poderão fazer a leitura do texto com calma e analisar quais são os aspectos principais que são desenvolvidos na fala de cada um quando eles repetem uma determinada declaração. Esse recurso de repetição também, em alguns momentos, nos conduz à mensagem central de forma mais rápida, de forma mais clara. Você vai ter aqui, por exemplo, nesse texto de 1 Reis, capítulo 17, a repetição acontece no termo palavra. Você vai ter isso, palavra, palavra do Senhor, fez segundo a sua palavra, porque diz o Senhor, Deus de Israel, fez segundo a palavra de Elias. Então, você vai ter a repetição, aqui nesse caso, conduzindo a ideia central da própria narrativa. Então, esse é um recurso extremamente importante para que você esteja reconhecendo ou compreendendo qual a ênfase do texto bíblico. Para concluir, você tem aqui a cena de 2 Reis, capítulo 1, do verso 9 ao 16, usando também o mesmo recurso, que é o recurso da repetição. Alguém fez uma pergunta aqui, qual a sua versão bíblica que o Senhor usa? Acho que a linguagem dela é mais clara. Aqui eu acredito que é a linguagem Almeida atualizada, tá bom? Eu não tenho certeza, mas acho que é a Almeida atualizada que eu estou usando nesse caso aqui. Tem uma outra Almeida, que é a nova Almeida, que tem uma linguagem bem mais clara do que a Almeida atualizada, mudando simplesmente alguns termos no português. Perguntas? Nós já estamos no final do nosso horário, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para poder se manifestar. Professor, esse material você vai disponibilizar, não é isso? Isso, vou disponibilizar. Você tem parte desse material também na apostila, falando sobre o gênero narrativo. Então, qual o conselho que eu dou para vocês? É que vocês possam, essa semana, estudar esse material, tentar tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto que foi ministrado, se não ficou algo claro, se na leitura que você estiver fazendo ao longo da semana, você tiver alguma dificuldade, você pode mandar uma mensagem no meu pessoal. Assim que for possível, eu estarei respondendo. Mas é importante que, já no nosso próximo encontro, você consiga compreender esses conceitos com clareza, sabendo fazer a distinção de cada um, para que então você consiga, na parte prática de análise do livro de Marcos, você consiga aplicar esses conceitos. Se na próxima semana você não conseguir estabelecer essa estrutura, você vai ficar um pouco perdido, porque nós vamos tentar aplicar o que foi ensinado aqui na interpretação do texto narrativo de Marcos.